Meu chefe jogou 2.000 no chão e mandou eu pegar. Hoje ele trabalha para mim. Meu nome é Jake Thompson. Tenho 28 anos e trabalhava como carpinteiro na Hoffman Construction, em Greenville, Carolina do Norte. Era uma cidade média, cerca de 40.000 habitantes, crescendo rápido com novos condomínios e comércios. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava bem. $1.200 por semana, seguro-saúde, horas extras quando precisava. Eu acordava às 5:30 da manhã, dirigia minha picape velha até o canteiro, e passava o dia enquadrando paredes, instalando vigas, fazendo o trabalho que mantinha as construções de pé. Eu era bom no que fazia. Rápido, preciso, nunca faltava. Os outros caras me respeitavam. Até o supervisor, Tom Reeves, sempre dizia que eu tinha futuro na empresa. O problema era Dali Hoffman. O dono. 52 anos, barrigudo, boné da empresa sempre na cabeça, óculos espelhados e atitude de quem herdou tudo e não conquistou nada. A Hoffman Construction tinha sido fundada pelo pai dele nos anos 70. O velho Hoffman construiu metade da cidade. Dali só sabia assinar contratos que o pai tinha deixado e gritar com funcionário. E ele adorava me usar como exemplo. Thompson. Essa viga tá fora do esquadro, ele gritava na frente de todo mundo. Você é burro ou tá tentando me fazer perder dinheiro? Eu aguentava calado. Precisava do emprego. Minha mãe tinha problemas de saúde, diabetes tipo 2 descontrolada. Eu pagava o aluguel dela, os remédios, as consultas. Não podia me dar ao luxo de responder. Mas aquela terça-feira de março, as coisas explodiram. Era meio-dia, hora do almoço. Uns 50 caras espalhados pelo canteiro, sentados em caixotes e vigas, comendo sanduíches, conversando. Dari chegou em sua Silverado prata com 2 investidores, empresários de fora do estado, ternos caros, relógios reluzentes. Ele estava animado, mostrando o progresso da obra, um novo shopping center. Eu estava sentado perto da serra elétrica, comendo um Subway de frango. Dali parou na minha frente e virou para os investidores. Vejam esse aqui, ele disse, rindo, apontando para mim. Jake Thompson. 4 anos de empresa e ainda precisa de nível a laser para fazer uma parede reta. Eu mantenho ele aqui porque tenho bom coração. Caridade cristã, sabem como é. Os investidores deram um sorriso sem graça, claramente desconfortáveis. Os outros caras ficaram em silêncio, olhando pro chão. Eu senti meu rosto queimar de raiva e vergonha. Senhor Hoffman, com todo respeito, eu nunca, comecei, mantendo a voz firme. Cala a boca quando eu tô falando, Dali explodiu, tirando os óculos. Você acha que pode me contradizer na frente de cliente? Na minha obra? Eu só tava tentando dizer que... Dizer o quê? Que você é incompetente. Eu já sei. Dali estava vermelho, veias saltando no pescoço. 4 anos aqui você continua sendo o mesmo carpinteiro medíocre de sempre. Mal terminou high school. O silêncio era total. 50 homens assistindo. Os investidores constrangidos. E eu ali, sanduíche na mão, sentindo cada palavra como um soco no estômago. Sabe de uma coisa? Tá demitido. Dali tirou a carteira, puxou um maço de notas. Aqui. $2.000. Sua rescisão. Pega e sai da minha propriedade agora. Ele jogou o dinheiro no chão de terra. 20 notas de $100 caindo na poeira vermelha da Carolina do Norte. Pega. Abaixa e pega, Dali ordenou, sorrindo com crueldade. Ou você é orgulhoso demais para pegar seu próprio dinheiro? Olhei pro dinheiro. Depois para ele. Depois pros 50 homens observando. Alguns desviavam o olhar. Outros tinham pena estampada no rosto. Ninguém ia me defender. Todos precisavam do emprego. Eu me abaixei. Peguei nota por nota, limpando a sujeira. Cada movimento queimava minha alma. Cada segundo era uma eternidade. Isso mesmo. Bom garoto, Dali riu, virando para os investidores.
Aqui a gente mantém ordem. Todo mundo no seu lugar. Guardei o dinheiro no bolso da calça jeans. Peguei minha lancheira e meu cinto de ferramentas. Caminhei até minha picape sem olhar para trás, ouvindo a risada de Dali ecoando pelo canteiro. Eu tinha $2.000 no bolso. Nenhum emprego. E uma promessa queimando no peito. Um dia, Dali Hoffman ia se ajoelhar na minha frente. Eu não sabia como. Não sabia quando. Mas ia acontecer. Os $2.000 pareciam muito naquele dia. Mas quando você tem aluguel, conta de luz, seguro do carro, comida e remédios da sua mãe para pagar, o dinheiro desaparece rápido. Em 6 semanas, eu estava no vermelho de novo. Comecei a procurar emprego no dia seguinte. Passei em todas as construtoras de Greenville. Wilson & Sons, Patterson Brothers, Lakeside Construction. Todas pediam referência do último emprego. Quando eu mencionava Hoffman Construction, a reação era sempre a mesma, um silêncio estranho, depois um agente te liga de volta. Ninguém ligava. Dali tinha me queimado. Descobri através do Danny, um cara que ainda trabalhava para ele, que Dali estava dizendo para todo mundo que eu tinha sido demitido por roubar ferramentas da obra. Mentira completa. Mas Greenville era pequena demais. As 4 grandes construtoras eram praticamente um clube. Os donos jogavam golfe juntos todo domingo. Se Dali falava mal de alguém, todo mundo ouvia. Comecei a aceitar o que aparecia. Ajudante em loja de materiais de construção, $8 a hora. Descarregar caminhão no Home Depot, $10 a hora, sem benefícios. Cortar grama, pintar cerca, qualquer coisa. Tem dia que eu fazia 3 bicos diferentes só para juntar $60, $70. A picape quebrou. Radiador estourado. $800 para consertar. Dinheiro que eu não tinha. Passei a ir de bicicleta para os bicos. 20 quilômetros de ida, 20 de volta, debaixo do sol da Carolina do Norte. Chegava em casa destruído. Minha mãe piorou. A insulina estava cara, quase $200 por mês. Eu tentava comprar, mas teve mês que escolhi entre remédio dela e comida para nós dois. Ela percebeu. Começou a pular doses para fazer durar mais tempo. Eu via ela escondendo a fraqueza, fingindo que estava bem. Não se preocupa, Jake. Você vai achar algo melhor logo, ela dizia. Mas eu via nos olhos dela que ela estava com medo. Teve uma noite que eu sentei na varanda do nosso trailer, com uma cerveja barata na mão, e simplesmente desmoronei. 28 anos. Diploma de high school e 4 anos de experiência que não valiam nada porque um babaca decidiu me destruir. E a voz dele ecoando na minha cabeça, carpinteiro medíocre que mal terminou high school. Talvez ele tivesse razão. Foi quando Tom Reeves apareceu. Eu estava no estacionamento do Walmart, ajudando uma senhora idosa a carregar compras no carro por alguns dólares, quando vi a picape dele estacionar. Tom, o antigo supervisor da Hoffman Construction. Ele tinha pedido demissão um mês depois de eu ser demitido. Não aguentou mais trabalhar pro Dali. Jake, ele disse, caminhando até mim. Soube que você tá na pior. Tô sobrevivendo, menti, secando o suor do rosto. Não tá não. Eu te conheço. Tom cruzou os braços. E tenho uma proposta. Olhei para ele sem muita esperança. Já tinha ouvido promessas antes. Abri uma pequena empresa de reformas. Eu, mais 2 caras. Trabalhos pequenos, residencial. Nada grande. Ele me encarou. $700 por semana. 2.800 por mês. Interessado. 2.800. Menos da metade do que eu ganhava antes. Mas era infinitamente mais que os 300, 400 que eu estava juntando fazendo bico. Eu aceito qualquer coisa, Tom. Não é qualquer coisa. É trabalho duro. Reforma, deck, drywall, acabamento. Mas tem mais. Ele ficou sério. Eu vou te ensinar o lado administrativo. Orçamento, projeto,
relação com o cliente, como conseguir licenças. Porque você é talentoso, Jake. Sempre foi. E esse talento não pode morrer porque um idiota te humilhou. Eu não conseguia falar. Depois de 2 meses apanhando, alguém via valor em mim. Por que você está fazendo isso? Consegui perguntar. Porque eu trabalhei pro Dali Hoffman por 12 anos e vi ele destruir bons profissionais por ego. Tom colocou a mão no meu ombro. E por que você salvou aquela obra em Forest Hills quando a estrutura começou a ceder? Lembra? Você viu o problema que ninguém viu. Isso não é carpinteiro medíocre. Isso é talento. Comecei no dia seguinte. 6 da manhã, reforma de cozinha num subúrbio. Eu, Tom, e mais 2 caras. Trabalho honesto, suado, mas com dignidade. E pela primeira vez em 2 meses, voltei para casa com dinheiro no bolso e esperança no peito. Contei para minha mãe naquela noite. Ela chorou de alívio. Você vai se levantar, filho. Eu sempre soube. E olhando para ela, frágil mas sorrindo, com $175 da primeira semana no bolso, fiz uma promessa silenciosa: eu não ia só me levantar. Ia construir algo tão grande que Dali Hoffman teria que reconhecer que errou. Não sabia como ainda. Mas agora tinha um começo. 1 ano depois, eu não era mais o mesmo cara que tinha saído do canteiro da Hoffman com um Strakshan com $2.000 no bolso. Tom Reeves cumpriu a promessa. Ele não só me deu trabalho, ele me transformou em algo maior. Todo dia, depois do expediente, enquanto os outros caras iam para casa, Tom me sentava no trailer que servia de escritório e me ensinava um negócio de verdade. Carpintaria é só metade do trabalho, Jake, ele dizia, abrindo planilhas no laptop velho dele. A outra metade é saber cobrar, negociar, gerenciar dinheiro. É a diferença entre ser funcionário e ser dono. Aprendi a fazer orçamentos detalhados. Quanto custa madeira, quanto custa mão de obra, margem de lucro, impostos. Aprendi a ler projetos arquitetônicos, entender códigos de construção da Carolina do Norte, tirar licenças na prefeitura. Tom me levava junto nas reuniões com clientes. Me ensinou a falar, a vestir camisa social mesmo com as mãos calejadas, a olhar nos olhos e passar confiança. Cliente não compra só reforma, Jake. Ele compra confiança. Se você parece desleixado, ele acha que o trabalho vai ser desleixado. Eu absorvia tudo como esponja. À noite, depois de trabalhar 10 horas, eu ficava mais 2, 3 horas estudando vídeos no YouTube sobre gestão de pequenos negócios, assistindo palestras sobre empreendedorismo. Comprei uns livros usados sobre construção e administração. Preenchia cadernos com anotações. Minha mãe percebia a mudança. Você tá diferente, filho. Mais focado. Ela estava melhor também. Com um salário fixo, consegui comprar insulina regularmente. Ela voltou a ter cor no rosto. Consegui até trocar o sofá velho do trailer por um menos destruído. Não era luxo, mas era progresso. E o trabalho começou a aparecer. Pequeno no começo. Uma reforma de banheiro aqui, um deck ali. Mas a qualidade era boa. Tom era perfeccionista e me ensinou a ser também. Os clientes indicavam para amigos. Mais trabalho. Mais dinheiro. Depois de 6 meses, Tom me fez uma proposta. Jake, eu tô ficando velho. 62 anos, joelho arrebentado, coluna doendo. Não aguento mais 10 horas em pé. Ele pausou. Quero te fazer sócio. 50% da empresa. Você assume o operacional, eu cuido da parte administrativa até me aposentar de vez. Topa. Eu fiquei em choque. Tom, eu não tenho dinheiro para comprar metade da empresa. Não tô pedindo dinheiro. Tô pedindo trabalho. Ele sorriu cansado. Você vai pagar com suor. E quando eu me aposentar, a empresa é sua. Reeves e Thompson Construction. Tem um anel legal, não tem? Aceitei na hora. Assinamos um contrato simples, nada muito elaborado. Mas era oficial. Eu era sócio. 6 meses depois disso,
Conseguimos nosso primeiro contrato grande. Uma casa completa. 4 quartos, 3 banheiros, 2 andares. $250 mil de orçamento. O maior trabalho que a gente já tinha pego. Tom disse que eu deveria liderar. É sua chance de mostrar o que aprendeu. Eu gerenciei aquela obra como se minha vida dependesse disso. Cheguei no canteiro antes de todo mundo, saí depois. Verifiquei cada detalhe, cada medida. Mantive tudo no prazo e dentro do orçamento. Os clientes ficaram tão satisfeitos que nos indicaram para 3 amigos deles. De repente, Reeves e Thompson Construction não era mais só uma empresa de reformas. Éramos uma construtora de verdade. Comprei minha primeira picape nova. Uma Ford F-150, branca, logo da empresa na porta. Quando subi nela pela primeira vez, com cheiro de carro novo, senti algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Levei minha mãe para dar uma volta. Ela chorou sentada no banco do passageiro, acariciando o estofado limpo. Seu pai estaria tão orgulhoso, Jake. E ali, dirigindo pelas ruas de Greenville, passando em frente ao canteiro da Hoffman Construction onde tinha sido humilhado 1 ano e meio atrás, percebi algo: eu não pensava mais em dar o tempo todo. Não era mais sobre vingança. Era sobre construir algo meu. Provar para mim mesmo que eu valia. Mas então, numa manhã de terça-feira, recebi um telefonema que mudou tudo. Era um ex-colega da Hoffman Construction. Jake, você precisa saber. A empresa do Dali tá afundando. Ele perdeu 3 contratos grandes, tá com processo trabalhista, e ouvi dizer que tá tentando vender antes de declarar falência. Desliguei o telefone e fiquei parado ali, no meio do canteiro, com o barulho de serra elétrica ao fundo. Dali Hoffman estava caindo. E de repente, aquela raiva antiga voltou. Não era só sobre mim mais. Era hora de mostrar para ele quem era o carpinteiro medíocre. 6 meses depois daquele telefonema, Reeves e Thompson Construction estava crescendo mais rápido do que eu imaginava possível. Tom tinha se aposentado oficialmente, me deixando como único dono. Ele aparecia de vez em quando para tomar café e dar conselhos, mas a empresa era minha agora. E eu estava transformando ela em algo real. Contratei mais 6 funcionários. Bons profissionais que tinham sido demitidos ou maltratados por outros chefes. Paguei salários justos, ofereci seguro-saúde básico, tratei todo mundo com respeito. A reputação se espalhou. Thompson é um chefe que valoriza a gente, ouvi alguém dizer num bar. Era o melhor elogio que eu podia receber. Peguei contratos cada vez maiores. 2 condomínios residenciais. Reforma de uma escola. Expansão de um restaurante no centro. Faturamento batendo $100 mil por mês. Lucro líquido chegando a 25 mil, dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. Mudei minha mãe para uma casa de verdade. Nada extravagante, mas com 2 quartos, quintal, garagem. Ela chorou o dia inteiro da mudança. Nunca pensei que ia sair daquele trailer, filho. Contratei uma enfermeira para ir lá 3 vezes por semana checar a diabetes dela. Coisas simples que significavam um mundo. E Greenville começou a notar. Matéria no jornal local: jovem empresário transforma pequeno negócio em construtora de sucesso. Foto minha no canteiro, capacete na cabeça, sorrindo. Minha mãe emoldurou e colocou na sala. Mas o que eu realmente queria saber era sobre Dali. As notícias vinham aos poucos. A Hoffman Construction tinha perdido o contrato do novo hospital, um trabalho de $2 milhões. Problemas com atraso em obras anteriores. Clientes insatisfeitos processando. Funcionários saindo. Um cara que trabalhou lá me contou que Dali tinha demitido metade da equipe para cortar custos, mas isso só piorou tudo. Ele tá desesperado, Jake. Tenta manter as aparências, mas todo mundo sabe que tá afundando. Parte de mim sentia satisfação. A parte mesquinha que ainda lembrava de pegar dinheiro no chão enquanto 50 homens assistiam. Mas outra parte, a parte que Tom tinha ajudado a construir, só sentia nada. Indiferença. Eu tinha seguido em frente. Dali era passado.
Até que uma tarde, eu estava fechando um contrato com um cliente novo no meu escritório quando meu telefone tocou. Número desconhecido local. Alô. Silêncio. Depois uma voz que eu reconheci instantaneamente. Jake? É o Dali Hoffman. Meu estômago apertou. 2 anos desde que tinha ouvido aquela voz. 2 anos desde a humilhação. O que você quer, Dali? Olha, eu sei que a gente não se separou em bons termos. Ele limpou a garganta, desconfortável. Mas eu tô numa situação difícil aqui. Ouvi dizer que você tá indo bem. Muito bem. Chega no ponto. Eu tenho um contrato. Grande. Complexo residencial, 8 casas. $500 mil. Mas eu não tenho equipe suficiente para tocar sozinho. Pausa longa. Pensei que a gente podia, sei lá, fazer uma parceria. Dividir o trabalho. Fiquei em silêncio, processando. Dali Hoffman, o homem que tinha me chamado de medíocre, que tinha jogado dinheiro no chão para me ver me abaixar, estava me ligando pedindo ajuda. Dali, você tá me pedindo para trabalhar com você. Seria mutuamente benéfico. Você ganha experiência em projeto grande, eu consigo tocar a obra. 50-50 nos lucros. 50-50 como se fossemos iguais. Como se ele não tivesse me destruído 2 anos atrás. Não, obrigado. Eu tenho meus próprios contratos. Jake, espera. Eu sei que eu fui duro com você naquele dia. Mas negócios são negócios. A gente pode deixar o passado para trás. Duro comigo. Ele chamou de duro. Como se humilhar alguém publicamente fosse apenas ser firme. Não é sobre o passado, Dali. É sobre eu não precisar de você. Mantive minha voz calma, profissional. Boa sorte com seu projeto. Desliguei antes dele responder. Fiquei sentado ali, no meu escritório, olhando para a parede onde tinha pendurado minha licença de contratante. Senti algo estranho. Não era raiva. Não era satisfação. Era poder. Pela primeira vez, eu tinha o poder. Dali precisava de mim. E eu tinha dito não. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não ia acabar ali. Dali Hoffman não era do tipo que aceitava um não. E eu estava certo. 3 dias depois, ouvi que Dali tinha tentado tocar o projeto sozinho, contratou meia dúzia de trabalhadores baratos sem experiência, e a primeira casa já estava com problemas na fundação. O cliente estava ameaçando cancelar o contrato inteiro. A Hoffman Construction estava morrendo. E dessa vez, não tinha ninguém para salvar. 2 semanas depois da ligação, eu estava no canteiro supervisionando a instalação de um telhado quando vi uma Silverado prata estacionar na rua. Meu estômago apertou antes mesmo de ver quem era. Dali Hoffman saiu do carro. Mas não era o mesmo Dali de 2 anos atrás. Ele tinha envelhecido 10 anos. Barriga maior, cabelo mais ralo, olheiras profundas. A camisa social estava amarrotada. Ele não usava óculos escuros. Pela primeira vez, eu vi a vulnerabilidade nele. Jake, ele disse, caminhando até mim. Os meus funcionários pararam de trabalhar, observando. Dali. Não me lembro de ter te convidado para o meu canteiro. Eu sei. Desculpa parecer assim. Ele olhou ao redor, viu os homens observando o progresso da obra. Posso falar com você? Em particular. Parte de mim queria mandar ele embora na frente de todo mundo. Dar a ele o mesmo tratamento que recebi. Mas Tom tinha me ensinado que dignidade não se conquista humilhando outros. Então eu acenei para os caras continuarem trabalhando e levei Dali até minha picape. Fala. Ele respirou fundo. O projeto que te mencionei no telefone? Deu errado. Fundação tá comprometida, cliente cancelou o contrato, tá me processando por $300 mil. Pausa. A Hoffman Construction vai falir, Jake. Oficialmente. Até o fim do mês. Fiquei em silêncio, esperando. Meu pai construiu aquela empresa em 1972.
53 anos de história. E eu vou ser o idiota que deixou ela morrer. A voz dele quebrou. Eu estraguei tudo. Pela primeira vez, vi Dali Hoffman admitindo falha. Não era satisfatório como eu imaginava. Era só triste. Por que você tá me contando isso? Porque eu preciso de ajuda. Ele me encarou. Não só para um projeto. Preciso que você compre a empresa. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? A Hoffman Construction. Os contratos que ainda tenho, o equipamento, a licença, o nome. Vale alguma coisa ainda? Não muito, mas alguma coisa. Ele engoliu seco. Eu tô pedindo 200 mil, sei que vale menos, mas é o mínimo que eu preciso para pagar as dívidas e não perder minha casa. 200 mil dólares. Eu tinha esse dinheiro. A empresa estava indo bem o suficiente. E por que eu faria isso? Por que eu te ajudaria depois do que você fez comigo? Dali olhou para baixo. Porque você é melhor que eu. Sempre foi. Pausa longa. Eu fui um babaca contigo, Jake. Pior que babaca. Fui cruel. Te humilhei na frente de 50 homens porque eu podia. Porque eu estava frustrado com minha própria incompetência e você era um alvo fácil. Você me chamou de medíocre. Disse que eu mal sabia ler. Eu sei. E eu estava errado. Ele finalmente me olhou nos olhos. Você era o melhor carpinteiro que eu tinha. Eu sabia disso. Todo mundo sabia. E aquilo me irritava porque eu nunca fui bom no que faço. Herdei tudo. Não construí nada sozinho. E ver você, trabalhador, talentoso, dedicado, me lembrava do meu fracasso. Silêncio. O barulho de martelos ao fundo. Vento balançando as lonas do canteiro. Mesmo se eu quisesse comprar, eu disse cuidadosamente, por que eu deveria pagar 200 mil por uma empresa falida? Os contratos que você tem são problemáticos. O equipamento é velho. O nome Hoffman tá queimado em Greenville. Por que não é só a empresa? Dali respirou fundo. É 42 funcionários que vão ficar desempregados se eu falir. Caras com família, filhos. Alguns trabalham lá há 20 anos. Eles não merecem pagar pelos meus erros. E ali estava. O dilema. Não era sobre Dali. Era sobre 42 famílias. Deixe eu pensar, eu disse. Eu tenho até sexta-feira. Depois disso, o banco executa tudo. Dali abriu a porta da Silverado. E Jake? Obrigado por me ouvir. Você não precisava. Ele foi embora. Eu fiquei ali parado, vendo a picape prata desaparecer na curva. Aquela noite, sentei com minha mãe na mesa da cozinha da casa nova. Então, ela perguntou: o que você vai fazer? Não sei, mãe. Parte de mim quer ver ele afundar. Depois de tudo que ele fez. E a outra parte? A outra parte lembra que eu já estive no fundo. Sei como é horrível. E tem 42 trabalhadores que não têm nada a ver com isso. Minha mãe segurou minha mão. Seu pai sempre dizia, vingança é um luxo caro. E homem de verdade ajuda quem precisa, mesmo quando dói. Mais 200 mil, mãe. Não é sobre o dinheiro, filho. É sobre quem você quer ser. O cara que pisoteia quem tá caído? Ou o cara que estende a mão? Passei a noite acordado, pensando. Na quinta-feira de manhã, liguei pro Dali. Eu aceito. Mas não por 200 mil. Mas não por 200 mil, eu repeti quando Dali atendeu o telefone. Silêncio do outro lado. Eu podia sentir o desespero dele atravessando a linha. Jake, eu sei que a empresa não vale tanto, mas eu preciso desse dinheiro pra... Eu pago 150 mil, eu cortei. E tem condições. Condições? Primeira, eu assumo todos os contratos ativos. Vou honrar cada um, consertar o que precisa ser consertado, mesmo que dê prejuízo. Os clientes não vão pagar pelos seus erros. Ok, Dali disse, hesitante.
Segunda, os 42 funcionários mantêm seus empregos. Todos. Pelo menos por 6 meses. Depois disso, eu avalio cada um pelo trabalho, não por lealdade a você. Jake, isso é justo. É justo. Mantive minha voz firme. E terceira condição, você trabalha para mim. Silêncio completo. O que? Você ouviu. Você vai trabalhar como assistente de gerente de projetos. Salário de $20 por hora. 8 horas por dia. Você vai aprender a construir direito. Vai carregar material, vai conferir medidas, vai fazer o trabalho que você achava que era baixo demais para você. Jake, eu não posso. Pode. E vai. Minha voz endureceu. Você tem 2 caminhos, Dali. Aceita minhas condições, salva seus funcionários, paga suas dívidas e aprende alguma coisa. Ou rejeita, declara falência, perde tudo e deixa 42 famílias na rua. Escolhe. Ouvi a respiração pesada dele do outro lado. Por quanto tempo eu teria que trabalhar para você? 1 ano. Depois disso, você é livre para fazer o que quiser. Mas durante esse ano, você responde para mim. Você chega no horário, faz o que mandam, e principalmente, você aprende a tratar trabalhador com respeito. Isso é humilhação. Não. Humilhação é jogar dinheiro no chão e mandar alguém abaixar para pegar na frente de 50 homens. Deixei as palavras pousarem. Isso é uma oportunidade. Você sai desse ano com experiência de verdade, referência limpa, e quem sabe até um pouco de humildade. Ou você pode ver como vingança. Escolha é sua. Longo silêncio. Então, com a voz embargada, eu aceito. Ótimo. Meu advogado vai preparar os papéis. Nos encontramos segunda-feira de manhã para assinar. 6:30 da manhã, no escritório. Não se atrase. Jake. Dali disse antes de eu desligar. Por que você está fazendo isso? Você podia me deixar afundar. Pensei na minha mãe. Nas palavras dela. E na verdade que eu tinha descoberto durante esses 2 anos, vingança não constrói nada. Porque eu não quero ser o tipo de homem que você era, Dali. Eu quero ser melhor. Desliguei. Na segunda-feira de manhã, Dali apareceu no escritório 6:20. 10 minutos adiantado. Camisa limpa, jeans, botas de trabalho. Ele parecia menor de alguma forma. Mais velho. Mais presente. Assinamos os papéis. $150 mil transferidos. Hoffman Construction agora era oficialmente minha. Os 42 funcionários receberam cartas garantindo emprego. 3 deles choraram de alívio quando leram. Primeira tarefa, eu disse para Dali depois de tudo assinado. Tem um canteiro em Oak Street. Reforma de telhado. Você vai trabalhar com o Marcos, meu chefe de equipe. Ele vai te ensinar a fazer direito. Eu sei como instalar telhado, Jake. Não, você sabe como mandar outros instalarem. Hoje você aprende a fazer com as próprias mãos. Joguei um cinto de ferramentas para ele. Vai precisar disso. Ele pegou o cinto, olhou para mim. Por um segundo, vi raiva nos olhos dele. Orgulho ferido. Mas então ele respirou fundo e acenou. Sim, senhor. Aquelas 2 palavras. Sim, senhor. As mesmas que eu tinha dito a ele centenas de vezes. Não senti triunfo. Senti apenas encerramento. Uma coisa, Dali, eu disse antes dele sair. Marcos não sabe da nossa história. Para ele e pro resto da equipe, você é só mais um funcionário. Sem tratamento especial, nem para bem nem para mal, entendeu? Entendi. E Dali? Ele parou na porta. Você é bom em alguma coisa. Seu pai não construiu aquela empresa por acidente. Tem algo dele em você. Você só esqueceu. Esse ano é para você lembrar. Ele não respondeu. Apenas saiu. Sentei na minha cadeira, olhando para o contrato assinado na mesa.
Hoffman Construction agora era Thompson Construction. 53 anos de história preservada. 42 empregos salvos. E um homem que me destruiu agora trabalhando para mim. Não era a vingança que imaginei 2 anos atrás. Era melhor. Porque eu não tinha me tornado como ele. Tinha me tornado algo maior. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Dari chegava todo dia no horário, pegava suas tarefas, trabalhava em silêncio. Mas eu via resistência nele. O jeito como apertava a mandíbula quando recebia ordens. Como olhava para os outros trabalhadores, tentando ver se reconheciam quem ele tinha sido. A maioria não sabia. Para eles, Dali Hoffman era só mais um cara de 50 e poucos anos tentando ganhar a vida honestamente. Teve um dia que Marcos, o chefe de equipe, veio falar comigo. Ei, Jake. Aquele cara novo, o Dali. Ele é estranho. Estranho como? Não é ruim no trabalho. Na verdade, tá aprendendo rápido. Mas tem algo nele, tipo, ele já teve outra vida. Não sei explicar. Marcos coçou a cabeça. Enfim, só queria avisar. Ele tá se esforçando. Se esforçando. Aquilo significava alguma coisa. No 4º mês, algo mudou. Estávamos todos num canteiro, instalando drywall numa casa em construção. Dia quente, suor escorrendo, trabalho pesado. Um dos caras novos, um garoto de 20 anos chamado Tyler, estava fazendo tudo errado. Cortando as placas fora de medida, desperdiçando material. Eu vi Dali observando, quieto. Depois ele se aproximou do garoto. Ei, Tyler. Posso te mostrar uma coisa? O garoto parou, desconfiado. Dali pegou a fita métrica. Olha, quando você mede, tem que considerar a espessura da placa anterior. Se não, quando chegar no final da parede, vai sobrar espaço. Ele mostrou, paciente, sem grosseria. Tenta de novo. Você vai ver. Tyler fez do jeito que Dali ensinou. Encaixou perfeito. Caralho, funcionou. Valeu, velho. Dali sorriu. Não o sorriso arrogante que ele tinha antes. Um sorriso genuíno de quem ajudou alguém. Eu fiquei observando da porta. Tom tinha razão. Tinha algo do velho Hoffman em Dali. Só estava enterrado embaixo de anos de ego e preguiça. No 6º mês, Dali pediu para falar comigo depois do expediente. Jake, eu queria te agradecer. Aquilo me pegou de surpresa. Agradecer. Pelos últimos 6 meses. Eu achei que ia ser tortura. Você me humilhando, os caras me zoando, sei lá. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas agora. Mas não foi. Você me tratou como qualquer outro funcionário. Com respeito. E isso mudou algo em mim. Você tá fazendo um bom trabalho, Dari. Eu sei. E sabe por quê? Porque pela primeira vez em 20 anos, eu tô realmente trabalhando. Não tô só assinando papéis e gritando com gente. Tô construindo. Ele pausou. Se meu pai me visse agora, ia sorrir. Seu pai te amava, Dari. Ele só queria que você honrasse o que ele construiu. E você tá fazendo isso agora. Ele acenou, a voz embargada. Obrigado por não me deixar perder isso. No 9º mês, aconteceu algo que ninguém esperava. Um cliente grande, dona de uma cadeia de restaurantes, queria expandir. 5 localizações, $1,5 milhão em contratos. Mas ela tinha dúvidas sobre a capacidade da Thompson Construction tocar algo tão grande. Eu marquei uma reunião. Preparei a apresentação, orçamentos, portfólio. Mas na hora, travei. Nunca tinha lidado com um contrato tão grande. A mulher percebia minha insegurança. Foi quando Dari, sentado quieto no canto da sala como assistente, falou. Posso dizer algo? Eu acenei, sem saber o que esperar. Dari se levantou, foi até a tela, e começou a falar. Sobre logística, faseamento de obras, como coordenar 5 projetos simultâneos sem perder qualidade.
Ele falou com autoridade, conhecimento, segurança. A mulher se inclinou para frente, interessada. Vocês já fizeram algo nessa escala? Ela perguntou. Eu já, Dali disse honestamente. Quando administrava minha própria empresa. Não terminou bem porque eu era arrogante e não valorizava minha equipe. Mas o Jake aqui? Ele tem algo que eu nunca tive, ele faz as pessoas quererem dar o melhor. Com a minha experiência técnica e a liderança dele, esse projeto não só vai funcionar. Vai ser excepcional. A mulher olhou para mim. Depois para Dali. Depois de volta para mim. Ok. Vocês têm o contrato. Quando ela saiu, fiquei olhando para Dali, sem palavras. Por que você fez isso? Você podia ter me deixado perder esse contrato. Porque essa empresa é boa. Esses caras são bons. E você merece sucesso, Jake. Ele estendeu a mão. Obrigado por me dar um ano para lembrar quem eu podia ser. Apertei a mão dele. Não como chefe e funcionário. Como iguais. No 11º mês, Dali veio com uma proposta. Jake, meu ano tá quase acabando. E eu queria te fazer uma oferta. Pode falar. Me deixa ficar. Não como dono, não como sócio. Como gerente de projetos. Mesmo salário. Eu aprendi mais nesses 11 meses do que nos últimos 20 anos. E honestamente, eu sou mais feliz agora do que já fui. Olhei para ele. O homem quebrado que tinha aparecido no meu canteiro um ano atrás não existia mais. No lugar, tinha alguém reconstruído. Diferente. Melhor. Aceito. Mas com aumento. $30 a hora. Você vale isso. Ele sorriu. Você continua sendo melhor que eu, Jake. Não. A gente só é melhor juntos. Hoje, 5 anos depois daquela terça-feira de março, estou sentado no escritório da Thompson Construction. Não é mais o trailer velho do Tom. É um prédio de verdade, 2 andares, equipe de 17 pessoas no administrativo, 123 no campo. Faturamento de $12 milhões por ano. A maior construtora de Greenville. E Dali Hoffman é meu gerente de projetos sênior. Não vou mentir e dizer que virou um conto de fadas. Teve dias difíceis. Teve vez que Dali e eu discutimos feio sobre como tocar um projeto. Teve momento que o orgulho dele voltou à tona e eu tive que lembrá-lo de onde começamos. Mas ele sempre pediu desculpas depois. Sempre reconheceu quando estava errado. E lentamente, ele deixou de ser o homem que me humilhou e se tornou um colega. Talvez até um amigo. Minha mãe faleceu há 2 anos. Diabetes finalmente venceu. Mas ela morreu na casa própria, com a enfermeira cuidando dela, sem dívidas, sem preocupações. E no funeral, Dali apareceu. Ficou no fundo da igreja, de terno preto, respeitoso. Depois veio até mim. Sua mãe era uma boa mulher, Jake. Lamento sua perda. Obrigado por vir. Ela me cumprimentou uma vez. No mercado. Eu não esperava que ela soubesse quem eu era. Dali olhou para as próprias mãos. Ela disse, obrigada por dar uma chance para o meu filho mostrar do que ele é capaz. Levou anos para eu entender que ela não estava falando de você. Estava falando de mim. Obrigada por me dar a chance. Eu não consegui responder. Só abracei ele. E ele abraçou de volta. A Hoffman Construction, o nome, eu mantive vivo. Abri uma divisão especializada em reformas residenciais chamada Hoffman Legacy Renovations. Dali gerencia pessoalmente. É um jeito de honrar o pai dele, o verdadeiro construtor. E funciona. As pessoas confiam no nome Hoffman de novo. Mas agora por razões certas. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo. Se eu deveria ter deixado Dali afundar completamente, ter minha vingança pura e simples. Honestamente? Não sei. Tem dias que lembro dele jogando dinheiro no chão, me chamando de medíocre, e sinto raiva ainda. A humilhação não some. Fica ali,
uma cicatriz que dói quando o tempo muda. Mas então olho pela janela do escritório. Vejo Dali no canteiro, ensinando um grupo de aprendizes como fazer uma fundação direita. Vejo ele rindo com os caras, tratando eles com dignidade. Vejo o homem que ele se tornou, não o que ele era. E penso, se eu tivesse escolhido vingança pura, 42 famílias estariam destruídas. Dali estaria falido, amargo, provavelmente alcoólatra. E eu? Eu teria me tornado exatamente o tipo de homem que eu desprezava. Seria rico, bem-sucedido, e vazio. Em vez disso, construí algo maior que dinheiro. Construí uma empresa baseada em respeito. Transformei um inimigo em aliado. E no processo, provei algo mais importante que qualquer vingança, provei que eu era melhor que minha pior experiência. Dali ainda é arrogante às vezes. Ainda acha que sabe mais que todo mundo. Mas agora, quando alguém aponta, ele para, respira, e diz, você tem razão. Me desculpa. Crescimento não é perfeição. É progresso. Semana passada, estávamos fechando o maior contrato da história da empresa. Complexo residencial de 60 casas. 8 milhões de dólares. Na reunião final, o cliente perguntou como conseguimos crescer tão rápido. Dali respondeu antes de mim. Porque nosso fundador entende algo que poucos empresários entendem: construção não é sobre concreto e madeira. É sobre pessoas. Você constrói pessoas certas, elas constroem tudo mais. O cliente olhou para mim, esperando confirmação. Ele tá certo, eu disse. Eu aprendi isso do jeito difícil. Assinamos o contrato. Dali apertou minha mão. Parabéns, chefe. Parabéns, Dali. Isso é nosso. Hoje, quando dirijo pelas ruas de Greenville, vejo prédios que construímos. Casas onde famílias moram. Escolas onde crianças aprendem. Cada estrutura tem uma história. E a minha história? Não é sobre um cara que foi humilhado e se vingou. É sobre um cara que foi destruído e escolheu reconstruir. Não só a si mesmo, mas também o homem que o destruiu. Não sei se isso me faz melhor ou pior. Mais forte ou mais fraco. Mais esperto ou mais idiota. Mas sei que me faz humano. E no fim, talvez seja isso que importa. Você não define sua vida pelo pior dia que teve. Define pelas escolhas que faz depois. Eu escolhi construir. E construção, eu aprendi, é sempre melhor que destruição. Sempre. Fim.